E aí pessoal, retomando o trabalho aqui com informações. Quero falar de Pedro Lucas e quero falar de Rildo. O que se sabe, o que de fato aconteceu com eles e qual vai ser o futuro. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero a atenção de vocês para a Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Ele mesmo, produto oficial do Tricolor. Alma Gaúcha apoia o Grêmio numa hora tão importante em que o Grêmio precisa desse apoio, precisa dessa força, e a Alma Gaúcha faz isso. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Se você olhar em alguma venda, algum supermercado, esse é o que tem que comprar. Esse apoia o Grêmio. Gente, dois assuntos importantes. Vocês estão vendo que eu estou fazendo esses vídeos cortados, que é para dar uma descansada. De vez em quando eu tomo uma aguinha, dou uma parada, venho de novo. E assim eu estou fazendo. Nestes dias, a gente ouviu falar muito de jogadores saindo do Grêmio. Especialmente dois. Rildo e também Pedro Lucas. E eu fui me informar para saber o que existia de fato dessas questões. O Rildo realmente perdeu espaço interno. O Rildo recebeu algumas oportunidades. O Rildo foi um jogador que muitos acreditavam. Fez boas partidas, inclusive com o Roger. Só que acabou, desde o Grenal, aquele que nós perdemos por 1-0, perdendo espaço. Essa é a verdade. E quando aconteceu isso, outros jogadores ganharam forma, cresceram, o próprio Gabriel acabou crescendo, e o Rildo foi colocado num outro estágio. Mas tem muitas pessoas dentro do Grêmio que acreditam muito nele. E a tendência é que o Rildo seja emprestado, que ganhe mais experiência, que jogue a Série B mais uma vez. Lembrando que ele esteve jogando no Brasil de Pelotas, ganhou experiência, voltou, fez gols. Então a gente tem que entender qual vai ser o futuro do Rildo. Em princípio, o Rildo de fato está fora dos planos do Grêmio, e em cima disso ele deve jogar, acredito eu, na Série B. Já são 4 os clubes que eu ouvi falar. O mais forte nesse momento é o CRB, mas outros clubes da Série B já viram a possibilidade, já sondaram o Grêmio, e a gente tem aí alguma possibilidade de surpresa no caminho do Rildo. Rildo quer se jogar no 4-4-2, é um segundo atacante de muita qualidade, mas quando joga no 4-1-4-1, que ele tem que recompor muito embaixo, ele perde um pouco de espaço. E isso a gente viu nos jogos. No 4-2-3-1, que tu não precisa voltar tanto, um pouquinho diferente, mas como o Roger já definiu a forma de jogar, o Rildo perdeu de fato espaço. Falar do assunto Rildo, vamos a Pedro Lucas. E esse é muito mais complexo. Por quê? Porque o Pedro Lucas é um jogador de muito talento, assim como o Rildo é, claro, mas o Pedro Lucas é desses jogadores que não surgem todo dia. É um meia articulador, de pé esquerdo, campeão mundial pela seleção, muito forte nas categorias de base do Grêmio, sempre foi muito respeitado, sempre foi muito querido pelo mercado. Jogador sondado por vários clubes, mas vários clubes. E o que a gente pode falar neste momento dessa informação que surgiu a partir da entrevista do próprio Denis Abraão, que disse que iria emprestar o Pedro Lucas? A primeira informação foi essa, todo mundo, como assim emprestar o Pedro Lucas? E logo após surgiu uma informação de que os agentes do jogador não sabiam, souberam pela imprensa por essas entrevistas. Aí eu fui saber, vem cá, há poucos dias eu ouvi dizer que ele estava treinando uma outra posição e seria testado numa outra posição, e isso causaria aí alguma possibilidade dele jogar em outro momento. Fui saber também da vontade do jogador e o que estava dentro desse mercado, o que poderia acontecer, em razão de todas as sondagens, uma possibilidade até mesmo de ida desse jogador para fora. O Grêmio tem, de fato, internamente, pessoas que são muito adeptas às categorias de base, e outras não. Pessoas que não acreditam tanto nessa quantidade de jovens que o Grêmio está revelando. Mas é preciso dizer que o mandatário do Grêmio acredita. Romildo Bolzan quer maior utilização, quer um maior número de jogadores jovens fazendo parte do time. E Roger também. Com isso eu quero dizer o seguinte, de fato,
algumas correntes querem o empréstimo dele e outras não. A vontade do jogador é permanecer. Então, entre quinta e sexta-feira, devemos ter uma reunião para definir o futuro dele. O staff do jogador, de fato, quer saber, não tem chance de utilização, está muito embaixo na fila? Bom, se está muito atrás na fila, a gente procura um outro caminho para ele. Se não, é aqui que ele vai ficar. Então essa indefinição, em cima de informações, em cima de uma outra rotina, a gente precisa entender. Minha opinião, e agora saindo da linha das informações e dando a minha opinião. Pedro Lucas é ótimo jogador, raro eu diria. E o Grêmio tem que saber aproveitar. Eu gosto da ideia do Roger procurar um lugar para ele, já que mudou o 4-2-3-1, esse menino trabalhou praticamente toda a vida dele como meia centralizado no 4-2-3-1, mas ele é muito bom jogador. E o Roger, como treinador, tem o dever de procurar um espaço para ele, procurar um lugar para ele. Se o Rildo, de fato, é um extrema que tem algumas dificuldades de recomposição, e eu acho que isso todos entendem, só que o Rildo tem 22, o Pedro Lucas tem 20, não sei nem se fez. Ou seja, ele é muito novo. O problema é que como ele está na vitrine há muito tempo, ele não parece novo, mas ele é. E como um jogador dessa idade, nós temos que respeitá-lo. Nós temos que abraçar o Pedro Lucas e dizer, tchê, nós vamos arrumar um lugar para ti aqui. Liberar o Pedro Lucas não é inteligente. Não é, um jogador desse padrão não é fácil de encontrar. Então que o Grêmio repense isso, que essas reuniões sirvam para que algumas pessoas que não querem a utilização dos jovens acordem, porque depois vai dizer, ó, revelei, eu quero ver agora. O Grêmio precisa desses jogadores. O Grêmio precisa de um grupo com mais características. E muitas vezes tu vai precisar desse meia centralizado. Ou ele é pior do que o Benítez. Talvez alguém queira dizer que sim, mas não é. Não é. Ele é melhor do que o Benítez. Ele não é melhor, ele é de outro padrão em relação ao Benítez. É outro jogador. Então que o Grêmio repense, que essas reuniões sirvam para isso, para a gente poder ter os jogadores aqui. Mandar embora ou liberar num ano tão difícil, não me parece a melhor solução. Então que essas reuniões sirvam para Pedro Lucas permanecer em Porto Alegre. Pelo menos essa é a minha opinião. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.